Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera, tudo bem? Boa tarde, Marcela. Que dia para voltar das férias, não é mesmo? Você viu só, Vera? Eu estava falando aqui nos bastidores que eu costumo pensar de uma forma do copo meio cheio, sabe? Que eu volto no feriado para ganhar o dobro. Entendeu? Entendi. Mas vale a pena. É bom. Bem-vinda, de qualquer Muito obrigada, maneira. Vera. Sempre bom conversar com você. Eu adoro já voltar no CBN Brasil, né? Porque além de conversar com você, tem os outros colunistas também. Tem esse climinha de começo de tarde, eu gosto bastante. E vamos falar de 7 de setembro, né, Vera? Não tem como fugir. Um 7 de setembro diferente do que a gente viu nos últimos anos, sem grandes discursos, ou melhor, sem discurso nenhum, né? Melhor dizendo, e com um clima diferente também na arquibancada, né? Nas pessoas que estavam prestigiando os desfiles pelo país. Dá um alívio, né? Uma normalidade dessa, assim. É isso, voltou a ser um desfile cívico-militar para marcar o Dia da Independência, e não um palco para a politização dessa data, politização das Forças Armadas, para se investir contra as instituições, contra os outros poderes, como foi feito por Jair Bolsonaro nos últimos anos. Então, houve o desfile, o Lula e a primeira-dama Janja desfilaram no carro aberto, saudaram, passaram em revista as tropas, houve o desfile das 3 armas e no palanque oficial, no palanque das autoridades, a volta dos representantes dos outros poderes, que não estiveram nos últimos anos justamente pelo tipo de ataque que Bolsonaro promoveu. O mais virulento deles foi no desfile de 2021, em que ele chamou Alexandre de Moraes de canalha, disse que não cumpriria mais nenhuma ordem do ministro. Isso causou uma grande comoção dos poderes, chegou-se a ventilar a possibilidade de o Congresso votar o impeachment do presidente e ele teve de recuar. Recorreu ao ex-presidente Michel Temer e escreveu aquela carta pedindo desculpas ao Alexandre de Moraes. Acontece que no ano seguinte ele voltou à carga, não com tantos ataques pessoais, mas aí já era véspera da eleição, fez 2 eventos, um no Rio e um em Brasília, ambos cercados de conotação político-eleitoral, tanto que está havendo um processo no TSE a respeito dessas comemorações. Então, foi uma data que ganhou essa conotação com o Bolsonaro. Havia um certo temor de que depois do 8 de janeiro houvesse novas manifestações golpistas, ainda de apoiadores inconformados do ex-presidente, mas isso não aconteceu até aqui. Em Brasília, as arquibancadas, como você disse, razoavelmente vazias, não houve aquela grande confluência de pessoas nas ruas que o Bolsonaro convocava, ele usava as redes sociais para convocar. Enfim, um dia de 7 de setembro normal. O slogan colocado no painel foi democracia, soberania e união, e aí a democracia em primeiro lugar tem todo esse contexto de marcar uma virada de página. E é isso, Marcela, dia normal em Brasília. E no Rio de Janeiro também voltou para o centro da cidade, deixou de ser no Forte de Copacabana, onde o Bolsonaro quis fazer no último ano, etc. Ufa, né? Uhum. E acho que acabou entrando, querendo ou não, com o que o presidente Lula desejava também, né? Pelo menos foi o que ele disse, né, no pronunciamento dele feito ontem, que era não era um dia para ódio, era um dia para união. É mais ou menos isso que a gente viu, né, Vera? Isso, ele falou que o 7 de setembro não seria um dia nem de ódio e nem de medo. Ele fez esse pronunciamento em rede nacional ontem, de cerca de 7 minutos, a fala dele, e ao contrário do que muita gente vinha pregando, que ele usasse isso para falar mais explicitamente do que aconteceu em 8 de janeiro, para falar mais explicitamente aos militares, inclusive fazer um aceno e um afago aos militares, ele usou para falar das realizações do seu governo. Fez um apanhado de tudo que foi feito nesses primeiros 8 meses de
governo, falou do PAC, falou do novo marco fiscal, falou de democracia, e aí isso foi o pano de fundo para falar indiretamente do Bolsonaro sem mencioná-lo, e também essa frase que seria um dia não de ódio e nem de medo. Mas ele procurou falar do que fez, Marcela, numa tentativa justamente de ampliar a sua base de apoio. Me pareceu um discurso em que ele fala para o conjunto do Brasil, no sentido de que o Brasil voltou a crescer, voltou a gerar empregos, oportunidades, a incluir mais pessoas, a ser ouvido internacionalmente. Quando ele fala de soberania, ele mostra fotos e imagens dele com vários líderes mundiais, vários chefes de Estado. Então teve mais esse sentido de fazer uma análise, um balanço, dizer que o Brasil está indo bem e tentar ampliar a sua base de apoio para quem eventualmente foi bolsonarista, mas que começa a sentir os ganhos da inflação em queda, dos juros que começam a ceder, dos empregos em alta e etc. Então eu percebi mais essa tentativa do que falar para militares, e ele mesmo há 2 dias falou que os militares capturaram essa data, que essa não é para ser uma data militar. Então ele deu uma desmilitarizada no discurso. Acho que foi interessante até nesse sentido, né? Nessa tentativa de tentar mostrar feitos, tirar um pouco o peso da data que acabou agregando esse peso muito nos últimos anos, muito por causa do ex-presidente, né? É isso, ele falou que a independência não está completa, que só será completa quando todos forem incluídos, etc. Então procurou falar mais num sentido de economia do que mesmo de falar para militares e louvar os militares como o Bolsonaro fazia. Tudo normal, né, Vera? Seguimos acompanhando. Bom feriado para você, Vera. Sempre bom conversar contigo. Um beijo. Bom feriado, bom trabalho aí nessa volta. Tchau, tchau. Valeu, até amanhã.